Vamos lá, pesada. E aí, tudo tranquilo? Vamos cair dentro? Continuidade aí, nosso terceiro tópico, tá? Conjuntos numéricos, né? Então já vimos toda a parte introducional de conjuntos, demos continuidade às operações de conjuntos e agora a gente cai dentro dos conjuntos numéricos, tá, galera? Show de bola? Vamos lá? Então, olha só, inicialmente, né, a gente tem conjuntos numéricos como se fosse um histórico, né? O que seria esse histórico? Melhoria, né? Então, a gente tem, né, na matemática, assim como, né, outras disciplinas, tudo tem uma historiazinha, tudo tem, né, uma dinâmica, um acontecimento, né? E não foi diferente com relação aos números, tá? Então, esse conteúdo com conjuntos numéricos é um conteúdo bastante conhecido de vocês, né? Porque é uma matéria que a gente vê lá no sexto ano, né? No sexto ano do fundamental, né? A gente já começa a ver os conjuntos numéricos, então a gente começa a falar dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais. Isso é conjuntos numéricos, ok? Então, o que seria isso? A gente tem o início, né, da história, muitos e muitos tempos aí, né, anos e anos atrás, a gente tinha as operações, mas como é que eram feitas essas operações? Né? Os números, eles existiam? Não existiam. Tá? Então a gente já não tinha, né, os números inicialmente. Né? Então, lembrando vocês que os números são o quê? Nada mais do que símbolos, né, matemáticos. Então, os números vieram apresentando-se no decorrer dos anos e foram criados no decorrer dos anos. Tá? Então, inicialmente, como é que se fazia para contar? Né? Então, não se contava. Então, aqui eu tenho uma criação, né, de gado, por exemplo, e como é que eu contava essa criação de gado? Quantitativo. Então, ele pegava lá, de repente, os gravetos, né, aquela quantidade de gravetos, aquilo dali servia para que contasse, né, quantos animais ele possuía, assim como se fosse, né, qualquer outro tipo de produto daquela época. Né? Então não existiam, né, os números propriamente ditos. Tá? Então naquela época, né, o nosso primeiro conjunto seria o conjunto dos números naturais. Tá? Esse é o nosso primeiro conjunto que nos aparece, ok? Então a gente tem aqui, né, os nossos primeiros símbolos, tá? Por curiosidade, a gente veio falar de conjuntos, né? Então já disse para vocês desde, né, do nosso início que a gente representa os conjuntos por letra maiúscula, né? Então você imagine só, conjunto dos números naturais. Então a gente representa, né, esses números naturais por um N maiúsculo. E aí a gente coloca, né, esse pauzinho, né, aqui do lado, essa barrinha do lado do número, para justamente diferenciar um conjunto natural de um conjunto N qualquer. Né? Então, posso ter um conjunto N, se eu quiser chamar, né, um conjunto qualquer de N, eu posso. Mas o natural não, o natural tem essa barra do lado. Ok? Tranquilo? Então, os conjuntos dos números naturais, como é que seriam, né, esses conjuntos, ou melhor, o conjunto dos números naturais? Né? Já estão falando aí, né? Tenho certeza. É o que? O zero, que ele é considerado nulo, tá? Muita atenção. O zero, que ele é considerado nulo, e os números positivos. Então, eu tenho aqui zero, positivos. Tranquilo, galera? Show de bola? Então, aí está o nosso conjunto dos números naturais. O que eu tenho para falar para vocês inicialmente do conjunto dos números naturais? É esse carinha aqui. Então, se eu tenho o conjunto dos naturais, eu também tenho esse carinha aqui. Quem lembra o que quer dizer esse carinha aqui? Conjunto dos números naturais não nulos. Ausência do zero. Tá? Então, eu não conto com o nosso zero. Tá? Esse quer dizer nosso asterisco ali.
tá? Então coloca aqui assim, ó, não nulos. Ok? Tranquilo? Então esse é o conjunto dos números naturais. Em sequência, né, ouvendo-se a necessidade, né, já que a gente está falando de historicamente, né, ouvendo-se a necessidade de trabalhar com números, houve-se a necessidade de trabalhar com a perda, né, o que a gente chama hoje, né, de financeiramente do débito. Então houve-se a necessidade da perda. Então, a partir do momento que a gente perde, acontece o quê? Deveria existir um símbolo para isso, correto? E aí nos aparece o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, conjunto dos números inteiros nos aparece aí os números, né, os números negativos, né, começam a aparecer no conjunto dos números inteiros. E aí, para o conjunto dos inteiros, né, colocando aqui do lado, ó, os negativos, né, o zero e os positivos, tá? Lembrando que quem é essa galera que está aqui, ó? Quem é essa galera que está aqui? São os naturais. Então, professor, o conjunto dos números naturais, ele está dentro, ou ele está contido, lembra? Nossa matéria da aula passada, o conjunto dos números naturais está contido dentro dos inteiros? Sim. Posso dizer que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos naturais? Sim. Tranquilo? Então apareceu o nosso amiguinho negativo. E assim como lá nos naturais, que ele só podia perder o zero, aqui também acontece a mesma situação. Eu tenho os inteiros sem o zero, tá? Então aqui eu mantenho, né, os negativos com a ausência do zero. Então, quem é esse conjunto aqui? Conjunto dos números inteiros não nulos. Tá? Conjunto dos números inteiros não nulos. Por quê? Eu retiro o zero ali do nosso colega. Tranquilo até aí? O que eu preciso que vocês observem e venham falando desde o início da aula? O zero. Galera, o zero é muito importante para que a gente entenda o porquê dessa simbologia e porquê dessa nomenclatura estranha que vocês vão ver agora. Por exemplo, eu quero representar o conjunto dos números inteiros utilizando os positivos. Então eu quero utilizar um símbolo para que eu tenha dentro desse conjunto os números positivos. Ok. Se eu simplesmente colocar ou, né, usar como a nomenclatura conjunto dos números inteiros positivos e o zero. Aonde entra o nosso zero? O nosso amigo nulo. Aonde entra o zero? De novo, zero, ele nem é positivo e nem é negativo. E aonde entra esse nosso amigo aqui? Ok? Então, toda vez que eu quiser representar um número inteiro, ou até mesmo natural, se eu não colocar o asterisco, quer dizer que eu conto com ele. Certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei inteiros com um sinal positivo. Coloquei inteiro com um sinal positivo aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu quero utilizar o zero, porque eu não tirei ele, e quero continuar utilizando somente quem? Os positivos. Então, eu utilizo quem aqui dentro? Conto com zero? Sim. Eu não tirei ele. Certo? Esse conjunto aqui, visualmente é quem? Que a gente já viu. Então, nesse caso aqui, esse conjunto, ele vai ser idêntico ou vai ser igual ao conjunto dos números naturais. Ok? Tranquilo até aí? Mas olha só como se lê, ou como é usada, né? Perdão.
como é usada a nomenclatura para esse conjunto aqui. Ele é o conjunto dos números inteiros, o que? Não negativos. Caraca, professor, que viagem. Pô, eu uso o sinal de mais, mas eu tenho que falar conjunto dos números inteiros não negativos? Sim, galera. Por quê? Pensa só, quem são os conjuntos dos números inteiros? Vamos separar em três? Conjunto dos números inteiros são quem? Os negativos, o zero e os positivos. Concorda? Então, de novo, negativos, o zero e o positivo. Se eu quero representar para vocês um conjunto aonde eu tenha o positivo e o zero, como eu devo fazer? Eu tenho que tirar quem daqui? Positivo e zero. Eu tenho que tirar quem? Eu não tenho que tirar o negativo, então eu faço isso. Só que eu uso o quê? O Z, né? Inteiros, com um sinal positivo, porque eu quero que você utilize tanto o zero, porque eu não coloquei o asterisco, e os positivos. Isso, inevitavelmente, é não negativo, porque eu só tirei o negativo dele. Deu para entender? Então, quando eu digo não negativos, é porque eu estou tirando só os negativos. De novo, lembrando, o zero é nulo, o zero é neutro, o zero é nulo. Ele nem é negativo e nem é positivo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui. Assim como também eu mantenho os inteiros com o sinal de menos. Quer dizer o quê? Estou tirando zero? Não, não estou tirando zero. Não botei asterisco. Então os inteiros, né, com o sinal negativo serão quem? Menos 3, menos 2, menos 1. E o zero? Tá? Porque eu não tirei o zero. Então, esse carinha aqui é a mesma coisa que o quê? Inteiros não positivos. Ok? E faço a sequência. Posso usar também os dois símbolos, tanto o asterisco quanto o negativo e positivo. Ok? Então, eu posso usar os inteiros, né, tirando o zero e mantendo o sinal de positivo, certo? Ficaria o quê? Seria inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, não nulos e não negativos. Oh, professor, mas que viagem! Ou melhor ainda, pô, em conjunto dos inteiros não nulos e não negativos são quem, galera? Conjunto dos números inteiros positivos somente. Porque eu tirei o nulo e tirei o negativo. Aí sim eu posso dizer, conjunto dos números inteiros positivo unicamente. Tranquilo? A mesma coisa acontece aqui, Então agora eu vou manter somente os negativos, certo? Então se eu mantenho os negativos e tirando o zero, eu tenho o quê? Conjunto dos números inteiros não nulos, que eu não utilizei o zero, e não positivos, que na realidade é quem? São o conjunto dos números inteiros negativos apenas. Tá? Então a gente utiliza esse carinha aqui, positivo e negativo. Tranquilo? Até aí. Tranquilo? Dando sequência, como eu disse, conjuntos numéricos é uma evolução. Os números vão evoluindo de um para o outro. Ok? Então eu já disse para vocês que eu tinha um conjunto de números naturais. Houve uma evolução, né? A gente colocou os números negativos aqui dentro dele e a gente aprimorou, né, com os números inteiros. E agora a gente dá continuidade ao novo aprimoramento, que são os números racionais.
racional, racional vem de quê, galera? Racional vem de quê? Pensa aí. O que seria racional? Eu sei que a galera já está ali, ó, nervosa. Fração é aquele número que pode ser representado de fração. É isso aí, é isso aí. O que são os números racionais, galera? Vem de fração. Qual que é a fração? Fração do tipo A sobre B. Então, são números que podem ser representados em forma de fração. De novo, é uma evolução. Ué, professor, então, os racionais é a parte? Não. Os racionais estão aqui, ó. Ok? Os inteiros estão dentro dos racionais. Os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais. São aqueles números que a gente pode representar em forma de fração. Ou melhor dizendo, razão. Tá? São só os números que podem ser representados em forma de razão. E aí, o que você tem para me dizer? Números que possam ser representados em forma de razão. Todo número natural, professor, pode ser representado em forma de fração? Não pode? O número 2, por exemplo, ele não é uma fração. Qual é o denominador do 2? Não é 1. Ok? Então, qualquer número, ele pode ser representado em forma de fração. Inclusive os decimais. Quer ver, ó, um exemplo? Eu tenho o número 0,5. O que seria o número 0,5, galera? Vamos passar, ó. Quem lembra aí? Como é que eu passo esse número decimal para fração? Como é que eu passo? Tenho quantas casinhas depois da vírgula? Não é uma casa só depois da vírgula? A vírgula não tem que andar para a direita. Quando eu ando para a direita, eu faço o que, galera? Multiplico por 10. E para a esquerda, eu divido por 10. Então, se eu tenho que andar para a direita, eu mantenho esse número. E aqui, nesse caso, para que ele fosse representado, porque ele voltou, né? A gente dividiu ele aqui por 10. Tá? Então, eu transformei o 0,5 em uma fração. Simplificando esse cara aqui, tanto esse numerador quanto o denominador, a gente pode dividir por 5. 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Então, o número 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Mas vocês já sabiam disso. Tá? Eu já só estou, né, alimentando um pouco mais e tentando buscar isso aí de vocês. Então, são aqueles números que a gente pode representar em forma de razão e são aqueles números que a gente também tem como vírgula. São os decimais exatos. Ok? Outra galerinha que está aqui também, né, nos números racionais, outra galerinha que está ali nos números racionais, são quem? São as dízimas periódicas, galera. Então, ó, dízimas periódicas. Tá? Dízimas periódicas finitas, né? Como a gente costuma dizer. Exemplo aqui, ó. 0,333, né? A gente pode representar assim ou, né, um tracinho em cima, querendo dizer que quem é a dízima? Ou melhor, quem é o período? É esse cara aqui. Período é quem se repete. Correto? Período é quem se repete. Então, a dízima periódica, eu não posso transformar ela em fração também? Vamos dar uma palhinha rapidinho? Como é que a gente transforma uma dízima periódica em fração? Que a gente chama de fração geratriz. Né? Depois dá uma relembrada aí, dá uma revisada nessa matéria aí, que é muito importante, tá, galera? A gente passar uma dízima periódica para fração. Mas não tem muito mistério, não. Tá? Primeira regrinha básica que a gente tem, nesse caso aqui, que ela é uma dízima periódica simples, primeira regrinha que a gente tem. Temos quantos algarismos para o nosso período? Não são 3? Quer dizer, ou melhor, o número não é 3? Eu só não tenho um algarismo para o nosso período. Então, para cada algarismo desse período, a gente coloca um 9 no denominador. Mantém esse 3, né? Então vai ficar 3
sobre 9. Tranquilo? Então eu repeti esse cara e coloquei um 9 para cada algarismo do período dele. E a gente também consegue simplificar esse cara. Por 3 por 3. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 é 3. Então 0,3 em dízima, né, é a mesma coisa que 1 sobre 3. São as dízimas periódicas, tá? A gente também pode representar ali em forma de fração também, tá? Então vimos naturais, vimos inteiros e os números racionais. E agora, nosso amigo irracional. Conjunto dos números irracionais, tá? Galera, pensa só. Se os números racionais são aqueles que a gente pode representar em forma de fração, o que seria os irracionais, galera? O que seriam os irracionais? Não podem ser representados em forma de fração, correto? Então, ó, não podem ser representados por fração. Então, são aqueles números que a gente não pode representar ele em forma de fração. Diante de tudo que a gente viu até agora, é o único diferente, porque o natural pode ser representado em fração, inteiros pode ser representado em forma de fração, né? E nesse caso aqui dos racionais, que aparece ali por fora os decimais e as dízimas periódicas. Decimais e dízimas periódicas estão só nos números racionais, certo? Então, todos os números que a gente viu até agora podem ser representados em forma de fração. O único que não poderá ser representado em forma de fração é quem? Os irracionais. Ah, professor, mas que números são esses? Que números são esses, galera? Se a gente falou de dízima periódica, um grande exemplo aí é quem? As dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas, galera. Um exemplo de dízimas não periódicas, π. O número π, lembra do número π? O que é o número π, galera? 3,14 e vai se seguindo uma sequência de números, de algarismos que não se repetem. Pode olhar aí, pode procurar aí. Então, é uma dízima, porém não tem um período. Por que não tem um período? Não se repete. O período é aquele algarismo que se repete depois da vírgula. Então, se não tem esse período, o que acontece aqui? Se não tem esse período? É uma dízima não periódica. Então, a gente tem o nosso exemplo aqui, né, do π. E temos também algumas raízes não exatas também, tá, galera? Raízes não exatas, tá? Aqui temos, por exemplo, raiz de 2, raiz cúbica de 5, tá? São alguns exemplos aí de números irracionais. Tranquilo? Show? Muito light essa parte, né, galera? Vamos continuar aqui? Já que a gente está falando de geral, vamos colocar geral. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? Conjunto dos números reais, galera. Quem são os reais? Galera, reais são quem? Tudão. Tá? Reais são todos os conjuntos que a gente viu até hoje.
tá? Todos os conjuntos. Então eu posso claramente mostrar para vocês que os conjuntos dos reais é quem? É a união dos racionais com os irracionais. Tranquilo? Esses são os conjuntos dos números reais, geral, tá? Vamos botar um gráficozinho para ficar bonitinho? Ou diagrama, né? Vamos botar um diagramazinho para ficar legal? Então, primeiro, nosso primeiro conjunto aqui é quem? Quem é esse carinha aqui? Nosso primeirão. São os naturais, tá? Depois nos aparecem os inteiros. Na sequência, os racionais. E sozinhão aqui, ó, isoladão, a gente tem os... Posso até botar maior, né? Vou desmerecer tanto os irracionais não, tá? Então aqui, ó, pegando geral ali, a gente tem os irracionais. E por fora aqui de geral, a gente tem aqui, por fora aqui de geral. Quem é esse? Quem é esse? Os reais. Tá, galera? Então, aí a gente finaliza essa parte todinha aí, né? De relação de números e conjunto de números de conjuntos numéricos, tá? Então a gente finaliza essa parte aí, tá? Vou só dar uma pausada aqui rapidinho para tomar uma água e a gente continuar com nossos intervalos aí, tá, galera? Show? Vamos lá, galera. Voltamos, aquela mágica de voodoo, né? E aí a gente começa a falar de intervalos reais, tá, galera? Então a gente viu tudo, né? Esse amparado aí com relação aos conjuntos numéricos e nada mais importante do que a gente falar dos intervalos reais, tá? Então bem simples, bem tranquilo, né? Vocês vão relembrar, né? Ou para a galera aí que de repente nunca viu, vão pegar com facilidade, não tem muito mistério esse conteúdo não, tá? Então a gente pode ter a seguinte situação, o intervalo ele pode ser aberto. Antes de eu começar, galera, deixa eu explicar bem praticamente, né, já colocando um exemplo prático, para que vocês entendam o que seria o intervalo. Então a gente viu uma reta numérica, né? Então a gente tem aqui, né, a nossa reta numérica, certo? Aqui eu tenho 0. Então para cá eu aumento, certo? E para cá diminui, tá? Então aqui aumenta, para cá diminui. Aqui tende a positivo e aqui tende a negativo. Até aí, show de bola, tranquilo, né? Aquela coisa toda. O que seria um intervalo, galera? Real. Lembrando que a gente está falando de números reais, então são todos aqueles números que a gente viu na aula passada, ou melhor, né? Na aula que a gente acabou de falar há pouco. Na aula passada a gente viu foi introdução aos conjuntos e operações. Não vamos misturar, não. Tá? Então foi a aula que a gente viu, né, anteriormente, antes da gente fazer a mágica aqui. Tá? Então, o intervalo real compreende todos os números reais. Então, quando eu tenho, né, um intervalo, seja lá qual for, vamos supor que eu vá, né, eu tenha um intervalo que vá do número 2 até o número 6. Tá? São reais esses números? São reais. Então eu estou indo do intervalo que vai do 2 até o 6. Tá? Então se eu for representar em reta numérica, né, vamos colocar o 2 aqui e o 6 aqui. O que seria, galera? O que seria o intervalo aberto e o intervalo fechado? Ok?
O intervalo fechado é aquele que a gente pode contar com o número. Então, quando eu fecho com o número, eu posso contar com ele. Ó, estou fechado contigo, hein? Estou fechado contigo. Então, se eu estou fechado com você, eu posso contar com você. Isso é intervalo fechado. Então, a gente conta com o número. Então, esses números aqui, ou melhor, esse intervalo vai do número 2 ao número 6, concorda? Eu não estou contando com 2 e não estou contando com 6. Então, pelo certo, eu tenho que ter fechado aqui em 2 e fechado aqui em 6. Deu para entender? Então, ele vai do 2 até o 6. Então, essa é a forma, né, representação aqui geométrica que a gente tem através da reta numérica. Tá? Então, eu tenho fechado em 2 e fechado em 6. Então, eu conto com 2 até o 6. Tranquilo? Qualquer outro intervalo que eu vá fazer nessa situação aqui é a mesma coisa. Continuando aqui, ó, vamos aproveitar essa situação aqui. Então, vamos representar em forma de propriedade. Lembra que eu falei para vocês? De novo, ó, primeira aula, hein, de conjuntos. Podemos representar os conjuntos de 3 formas, assim como também os intervalos, que nada mais é do que um conjunto, certo? Então, um intervalo, ele acaba sendo um conjunto. Ele é um subconjunto do conjunto dos reais, mas ele também é um conjunto, o intervalo. É o intervalo que eu estou me referindo, a quem eu me refiro, ok? Então, nós vimos enumeração. Eu posso representar qualquer conjunto, assim como o intervalo, enumerando ele. Posso representar ele através de uma propriedade. Lembra que eu falei isso na nossa primeira aula? Então, por exemplo, se eu for representar esse cara aqui em forma de propriedade, eu faria como? X pertencentes aos reais, tal que não vai do 2 ao 6, então eu coloco 2, x e 6. E quais são os símbolos que a gente vai usar ali? Galera, é a lógica, o intervalo. O 2 vem antes do x e o x vem antes do 6. O x é o nosso intervalo. Então, qual é o símbolo que eu vou usar aqui? Eu não estou contando com 2. Então, se eu conto com 2 e a bolinha fechada, é 2 menor ou igual a x. Assim como também o x vai ser o quê? Menor ou igual a 6. Então, quando eu conto com o cara, quando eu conto com ele, a bolinha é fechada e o sinal é de menor ou igual. Quer ver um outro exemplo aqui? Ó? Vamos considerar que eu tenho um intervalo que vá do 3 ao 7. Tá? Então, se ele vai do 3 ao 7, o intervalo vai do 3 ao 7, eu tenho aqui, né, esses carinhas aqui. Se formos enumerar eles, quem seriam, galera? Enumerando. Eu conto com 3? Está aberto ao 3. Apesar de eles fazer parte da minha representação, a bolinha está aberta no 3, então eu não posso contar com ele. Eu sigo. Depois do 3 vem quem? 4, 5, 6. Posso contar com 7? Posso. Está fechado. Então, o intervalo vai do 4 até o 7. Tá? Mas é aberto em 3 e vai até fechado em 7. Representação. X pertencentes aos reais. Tá o quê? Quem eu falo aqui, ó, não é o 3 que eu usei lá em cima? 3. Qual é o símbolo que eu vou usar agora? Menor ou menor ou igual? É aberto, menor que x, que é menor igual a 7. Tranquilo? Tranquilo. Né? Vamos ver agora, na teoriazinha? Viu que eu atropelei, né? Coloquei o exemplo primeiro, e aí agora a gente vai para a nossa teoriazinha. Primeiro, o nosso intervalo é um intervalo aberto. Bolinha aberta, né? Do início até o fim. Aberto em A, aberto em A. Então, ó, se a bolinha é aberta em A, aberta em B, o meu intervalo vai do A ao B. Olha o que acontece aqui, ó, na representação. Essa parte é a introdução, galera.
Lembra que eu falei? X pertence aos reais, X pertence aos naturais, X pertence aos inteiros. Essa parte inicial aqui vai existir para geral. Faz parte da nossa representação ali, da nossa propriedade. Ok? Então, o intervalo vai A menor que X, que é menor que B. Então, qual o pisozinho que eu tenho aqui? Ó? Olha o símbolozinho, ó. Menor, menor. Bolinha aberta, bolinha aberta. Tá? Simples assim. O que mudou, né? Que a gente não falou ali em cima e que aparece pra gente? O colchete, galera. O colchete. Tá? O colchete vai estar sempre voltado para quem a gente pode contar. Então, ele vai estar voltado para o A, se for bolinha fechada. Aberto em A, aberto em B. Por quê? Porque eu não estou contando com A e não estou contando com B. Tá? Então, aqui, ó, as bolinhas. Ó, quando ela é fechada, ó, o que acontece? Ó, de novo, ó, fechada em A, fechada em B. Ó, o intervalo aqui, ó. Ó, menor ou igual a X e menor ou igual a B. Então, bolinha fechada aqui e aqui, né? Menor ou igual, menor ou igual. Fechada em A, fechada em B. Viu como é que é simples? Bem tranquilo, bem tranquilo. E pode ser simultâneo, igual a gente colocou. Pode ser aberto, né? No início e fechado no final. Pode ser fechado no início e aberto no final. Não muda nada, tá? Só vai mudar os símbolos, correto? Se é aberto em A, menor. Se é fechado em B, menor ou igual. Menor ou igual e menor. Aqui a mesma coisa, ó, aberto, fechado. Fechado, aberto. Tá? Aberto em A, fechado em B. Fechado em A, aberto em B. Tranquilo? Show? Continuando aí. Intervalo infinito, galera. O intervalo infinito, apesar de, né, parecer infinito, ele tem que ter, né, ou o início ou o fim. Tá? Ele não pode ser infinito para os dois lados. Não faz sentido. Então, ele tem que ter esse parâmetro, ok? Então, ele pode iniciar aberto ou fechado e pode terminar, né? Que seria, na realidade, tudo é o início, né? Só o fim, como o próprio nome já diz, o fim que não existe, é infinito. Porque você pode começar, né? Tendendo ao positivo e você pode começar tendendo ao negativo. É aqui que está o mistério. Ó, por isso aqui, ó, mais infinito, porque ele tende ao infinito positivo, e aqui é menos infinito, porque ele tende ao infinito negativo, tá? E outra coisa extremamente importante, sempre será aberto. O infinito sempre será aberto, ok? O infinito sempre será aberto. Porra, é óbvio. O infinito tem fim. Como é que você vai contar com um cara que não tem fim? Ah, não, terminou no 5. Não, não é 5, é infinito. Não sei, não sério. É infinito, filhão. Então ele é aberto sempre, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Aberto em A, X pertence, aberto em A, tendendo ao infinito. Então, se ele é aberto em A, tendendo ao infinito, ele é maior que o X é maior do que A. Só isso. Ele é maior que A. O A faz parte do intervalo? Não! O A não faz parte. Está aberto. Ok? Fechado em A, a mesma coisa. Se é fechado, eu conto com ele. Eu estou fechado contigo, hein? X é maior ou igual a A, ao infinito. Ok? Aqui, ó. Aberto em A e aberto ao infinito, positivo. Fechado em A, aberto ao infinito, positivo. Infinito é sempre aberto, viu, né, seu monstro? É sempre aberto. Show? Aqui, ó, a mesma coisa. X pertencentes aos reais está o quê? X menor que A. Eu conto com A? Não! E tendo ao infinito. Infinito o quê? Negativo. Ok? Então, aberto ao infinito negativo e aberto em A. Show? Mesma coisa aqui. Tá? Olha só.
Vamos fechar o seguinte. Olha essa situação que a gente está vendo aqui, tá? Operações, ok? Vamos brincar um pouco com esses intervalos? É a parte mais importante que sempre cai, né? Todo concurso cai numa situação dessa quando se refere a intervalos, tá? Que é justamente você colocar esses intervalos em operações. O que é operação em conjunto mesmo, monstrinho? O que é operação em conjunto? União, interseção, diferença. Tranquilo? Então vamos ver aqui, ó. Ele quer, calcule a união e a interseção dos intervalos 2, 5, 4 e 7. Quer dizer, aberto em 2, fechado em 5 e aberto em 4 e fechado em 7. O que eu vou fazer? Vamos fazer na reta numérica? Para ficar bonitinho? Certo? Vamos chamar esse intervalo aqui de A e esse intervalo aqui de B, para ficar mais bonitão. Né? Então vamos lá. Aqui, ó. O intervalo A está aqui. Vamos fazer a reta dele. Lembrando que eu vou colocar um sobreposto ao outro, né? Na mesma posição. Então eu tenho que tomar cuidado na hora de colocar os números. Porque é óbvio que o 2 vem antes do 4, né? E o 5 vem antes do 7. Então eu tenho que ter essa percepção. Ele é aberto em 2. Vamos repetir aqui o intervalo? Para ficar mais bonito ainda. Então ele está dizendo aqui, ó. Aberto em 2 e fechado em 5. Tá? Então aqui está o nosso intervalo. Aberto em 2, eu vou colocar o 2 mais ou menos aqui. Aberto. E fechado em 5, eu vou botar o 5 aqui, ó, fechado. Tá? Então aqui vai do 2 ao 5. Show? Esse é o nosso intervalo A. Intervalo B, ele é aberto em 4 e fechado em 7. Ok? Ó, na mesma posição, hein, galera? Então o 2 está aqui, vem o 3, vem o 4. Aberto em 4, o 4 deve estar mais ou menos aqui. Mais ou menos, né? E o 7, vamos botar o 7 aqui fechado mais ou menos aqui também. Esse é o nosso intervalo B. Tranquilo até aí, galera? Ele quer a união e ele quer a interseção. Então ele quer a união B e ele quer a interseção B. Tá? Vamos dar uma relembradinha rapidinho na aula passada? A união é o quê? Conjunto A e conjunto B. Geral. Tudão. Eu pego geral. Estamos na sala de aula. Alunos que gostam de matemática, alunos que gostam de português. Eu quero a união geral. O que é a união? Eu vou contar com todo mundo. Matemática e português, num conjunto só. A interseção é o quê? É o birubiru. Lembra do birubiru? Ele gosta de português e gosta de matemática. Então, a interseção é o cara que está nos dois conjuntos. Vamos ver? Mas olha só no gráfico, como é que fica bonitão. Vamos botar os dois aqui. Primeiro a gente vê quem? A união, certo? O que é a união B, galera? São as extremidades. Então eu vou lá nas extremidades, ó. O primeiro é quem? É o 2. Traço os 2 aqui até a reta da união. Tenho 5, mas lá no outro eu não tenho 7, ó. Então quem são as extremidades, galera? Conto com 2 lá? Conto com 2 no A? Não. O 2 eu não conto. Então ele vai continuar aberto aqui, ó, na união. Então vai do 2, quanto com 7? Fechado em 7. Então vai do 2 até o 7. Quem seria esse intervalo aqui, ó? Em colchetes. Seria aberto em 2 e fechado em 7. Essa seria a união. Tá? Mesma coisa aqui, só que a interseção tem que ser o pedacinho que está se repetindo nos dois aqui, ó. Então eu vou traçar todos os pontos, lembrando que agora eu tenho que esquecer a união aqui, tá? Tem que esquecer, que senão vai me confundir. E eu vou colocar
só o cara que está sendo repetido. Como assim, professor? Eu tenho A, eu tenho B. Esse pedaço aqui, ele está em A, mas ele está aqui em B? Não! Então eu não conto com ele. Esse pedaço aqui está em A, não está em B? Ó, então eu tenho que contar com ele. Não tem? Então quem vai ser essa interseção desse cara com esse cara aqui? Ó? Vai vir aqui, ó. Lembrando que, por exemplo, o 4 está aqui no conjunto B? Não, não é aberto em 4. Então eu tenho que deixar ele aqui aberto. Ele está no A, mas ele não está aqui no B, correto? Já o 5 não, o 5 está fechado, aqui também consta o 5. Ok? Então vai aberto do 4 até o 5. Certo? Se eu for por colchete, ó, aberto em 4 e fechado em 5. Aí você vai falar assim, ô professor, lógico, né? Aberto em 4, fechado em 5 é quem? É só o 5, né, galera? Vamos colocar só os números agora? Vamos fazer uma representação um pouco diferente. Vamos colocar enumerado aqui, ó. Aqui eu tenho o conjunto A. Vai ser quem? Só os números, galera. Só os números. Conto com 2? Conto com 2? Não conto com 2, certo? Então é o 3, 4, conto com 5. Show! O B. O B, conto com 4? Não conto com 4. Conto com 6, conto com 7? Conto com 7. Esse é o conjunto B. Olha como é que fica. Como é que ficou a interseção, galera? Olha a interseção aqui, ó, como é que ficou. Ou melhor, a união, né? A união ficou aberta em 2, então eu conto com 3, 4, 5, 6 e fechado em 7. Ó, a união B, ó, 2, 4, 5, 6 e 7. E quem é a nossa interseção? Ó, o 5, se repetindo. Então, quer dizer, não tem como você errar, galera. Da forma que você for fazer, não tem como errar. Tranquilo? Show? Vamos de aplicação? Aplicaçãozinha rapidinho.